Já vou passar a parte da palestra em nome do Senhor Jesus. Irmão, esteja atento aí para aprender de Deus, guarda no coração e deixa Deus agir sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Está aqui o Dr. Pedro, esse esposa Midori, e eu vou deixar com eles aqui em nome do Senhor Jesus. Passa Jesus. Deus abençoe. Amém. Bom, muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Então, meu nome é Pedro, tá certo? Essa é a Midori. Sou a Midori. Nós somos casados, somos médicos, né? Fizemos um monte de especialidades aí, mas, na verdade, a gente cuida de casais, de família há mais de 30 anos. Desde quando a minha filha que está aqui, a Kaori, ela nasceu, né? E também é médica. Tá aqui, aproveito já apresentar a Renatinha, que está aqui. Aqui, ó, levanta a braço aí, a Renatinha. Renatinha cuida dos nossos vídeos aqui, né? Tá o André, que é o marido dela. E agradecer a vocês, agradecer a pastora Luciana, tá certo? O pastor Heber, pelo convite. Nós nos sentimos honrados realmente, porque nós temos esse ministério e sair por aí falando sobre esse amor de Deus. Essa noite a gente quer falar exatamente a coisa mais importante, né, que aconteceu na nossa vida, que é conhecer o Senhor Jesus Cristo. E exatamente viver no reino de Deus, aqui ainda, né? Não aquele negócio, vamos ficar sofrendo aqui para a gente conseguir a salvação e do outro lado a gente ter felicidade. A gente vai ver que existem passagens bíblicas que a promessa de Deus realmente é uma paz que transcende qualquer coisa e que, na verdade, tem a ver com o casamento. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É isso aí. Então vamos lá, gente. Aqui, tá certo? Está lá Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então a mente é uma coisa muito complexa, né? Então, ela... Aqui. Está indo para frente? Não, está indo para trás. Aqui. Aqui. Então assim, eita, o que aconteceu? Aqui, pronto. Mentes renovadas, relacionamentos saudáveis. Então, eu trouxe uma coisa que para mim para nós aqui, fez muita importância. E o tema aqui que eu quero falar com vocês hoje, que o casamento é um lugar para aprender a amar. Então, a gente vai começar falando sobre um versículo aqui que para mim é muito importante. Por quê? A gente vai para a igreja, a gente muda de igreja, a gente muda de pastor, a gente reclama, né, que no fundo a nossa vida não dá certo, as coisas estão mal, a gente fica irritado, a gente fica nervoso, a gente perde as esperanças. Então eu quero ler para vocês aqui Mateus capítulo 13, do verso 13 ao 16. E aqui está escrito assim, né? Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Isso é Jesus que está falando para nós. Que a gente ouve, parece que a nossa vida sempre está em conflito, sempre está lá, né? Faltando a paz, a tranquilidade, a irritação. E aqui Jesus justamente fala para nós que a gente ouve e a gente não escuta. A gente vê, mas não enxerga. O que a gente ouve e não escuta, vê, mas não enxerga? Exatamente essa nossa experiência com Deus. Aí eu quero colocar o casamento exatamente como é que você vai ver Deus na sua vida, através da sua esposa, do seu marido, através do seu casamento. Então tá lá. Por que isso não acontece com as pessoas? Então presta atenção nesse versículo 15, que está escrito assim, ó: pois o coração desse povo se tornou insensível. Eu tinha um coração extremamente insensível. Eu cresci, daqui a pouco eu vou falar da minha vida para vocês, e me tornei um cara duro. Eu fui buscar conhecimento na ciência, na medicina, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, fui ser médico de família, fiz mais de 12 pós-graduações, adquiri muito conhecimento, mas eu não tinha o quê? Paz.
fui estudar a Bíblia e assim, eu olhava para a Bíblia, colocava os versículos, mas não fazia sentido para mim. Então, eu não tinha paz. Então, por quê? Porque justamente Jesus está dizendo que o meu coração estava duro como pedra. E a Bíblia vai dizer para você que a função de Deus é transformar um coração de pedra num coração de carne. Entende? Onde Ele vai colocar as leis dele no seu coração, você será o povo dele e Ele será o seu Deus. E por que isso não acontece com muitas pessoas? Porque exatamente o coração nosso é insensível. A gente está num casamento, né? E eu já vou colocar para vocês que os dois mandamentos que Jesus deu para nós, quais foram? Que é tão importante quanto todos os outros mandamentos. Amar a Deus. Amar a Deus sobre Amar todas a Deus as sobre coisas. todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ótimo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente ama o quê? A gente ama o nosso trabalho, a gente ama, inclusive, aquilo que a gente aprendeu. A gente ama, enfim, pescar, passear. Tem gente que ama beber, tem gente que ama ficar nas redes sociais, tem gente que ama um monte de coisa. E onde está esse amor a Deus? Vocês estão entendendo? Pera, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes. Boa noite. Aquela hora ele me pegou tão de surpresa. Pera, então é isso aí mesmo. Boa noite, meu nome é Midori, né? Também sou médica. E todos os cursos, então pensa, foi uma busca muito grande de conhecimento, mas justamente para encontrar essa paz. A gente imagina que quanto mais conhecimento tiver, a gente vai ter mais condições de adquirir essa paz. Que seja numa condição financeira melhor, só que às vezes você ganha mais dinheiro e a paz se perde, né? E não precisa muito não, né? Às vezes um pouquinho, só você já começa a comprar um celular novo, pronto, acabou a paz, porque o outro antigo você até que meio desfazer dele, mas agora esse aqui é novo, né? Não pode mostrar, não pode ficar ostentando, porque vão levar, assim. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós somos médicos, nós somos cristãos, mas a gente também é psicanalista. E eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente aprendeu que a ciência está trazendo, e a neurociência deu um avanço muito grande nesse sentido. Mas falando aqui, casal, por que casal é importante? É onde a gente vai aprender a amar de verdade. Porque existem esses conflitos nos relacionamentos, e basicamente é conversa. O diálogo é complexo. Então quando diz assim, falei e não ouviram, né? Está escrito lá assim, vendo não ouvem, vendo não veem, ouvindo não ouvem. Pensa como a língua portuguesa é complexa. Eu estou falando aqui para um público que fala português, tá? Vamos dizer que eu estivesse aqui falando de, sei lá, um desfile de moda, tal. Aí tem uma pessoa que está aí brisando, aí eu falo manga, tá? Mas eu comecei falando um desfile de moda. Aí eu falo manga, a pessoa que acorda, eu viro para ela, e aí, o que você acha? Ela vai ver aqui um monte de fruta e vai achar que eu estou falando de fruta. Não pode? Ela vai me descrever a manga que ela comeu, que estava super doce, e eu estou falando de moda. A palavra é a mesma. Vai depender da interpretação do outro, tá? No cérebro, a gente sabe assim, existe um neurônio que guarda todas as informações. É um neurônio de memória. E o ser humano tem uma memória absurda, que faz toda a diferença em relação aos outros animais. Os outros animais têm memória também, mas não se compara à capacidade de armazenamento de memória que o ser humano tem. Então, imagina, quando eu era criança, a crença era que criança não lembra nada, criança não sabe nada, então você não precisa falar nada para criança, não precisa explicar nada. Era assim que eu cresci. Criança não sabe nada. Ah, vai para lá que você não sabe nada. Ah, sai para daqui que você não entende nada. Criança não podia nem se manifestar. Hoje mudou um pouco, mas não sei se está tão melhor. Mas enfim, o que acontece? A neurociência está trazendo hoje que tem memórias do útero, que ficam armazenadas nesses neurônios, que estão armazenados e podem surgir algumas sensações no adulto. Olha que louco. Então quando a gente diz assim, tem traumas que vêm da infância, vou falar para vocês, não precisa ser um trauma absurdo, uma coisa louca, um acidente, alguma coisa terrível. Não, uma coisa que não entendeu. Uma bronca que levou e não entendeu por quê. Porque criança não acorda querendo fazer nada errado. Ela só está fazendo.
ela não tem uma percepção do que é certo ou errado, ela só faz. E aí ela vai aprendendo que está errado. Não que está errado, que deu ruim. Ela não entendeu muito bem o que está errado, mas ela entendeu que não é para fazer mais. Hoje, tem pessoas que ficam explicando muito para a criança. Criança pequena não entende, naquele momento, o que você está dizendo. Mas ela entende que você explicando, você não está mais bravo com ela. Então ela calma, porque você não está mais bravo. Vocês estão entendendo? Então imagina assim, se eu tive, sei lá, na infância, minha mãe me dava bronca assim, óbvio que se ele chegar e fizer assim, você não é minha mãe, você não manda em mim, porque hoje eu cresci. Hoje eu cresci. Mas a bronca não tem a ver com ele, tem a ver com uma criança que não entendeu o que estava acontecendo. Então a gente traz muitas essas referências. E uma outra coisa, é interpretado isso, mas a gente tem esses neurônios. O que eu estou vendo, o que eu estou enxergando, o nervo óptico traz essa informação para o cérebro, tá? Então eu posso afirmar que o olho enxerga, quem está vendo é o cérebro. Se eu começar a falar aqui, sei lá, japonês, vocês falam japonês? Ninguém fala japonês, né? Eu também não, tá? Mas vamos imaginar que eu começasse a falar japonês aqui, vocês iam ouvir o que eu estou falando, vocês iam escutar o que eu estou falando, mas vocês não iam entender nada, ou seja, não ia fazer sentido para vocês. Se não faz sentido, é quase como se não estivesse ouvindo, porque não aproveitou nada, certo? Mas não são surdos porque não entenderam o que está sendo dito. Então, quando Jesus diz, ouviram, né, falei, mas não ouviram, é muito nesse sentido. Como é que aquele povo ia compreender a complexidade do que Jesus está dizendo? E mesmo hoje a gente não entende exatamente. Né? E em cima disso tem reações que a gente faz, comportamentos que a gente tem, a gente mesmo não percebe. Vocês sabiam que 80, 85% da nossa vida é inconsciente? Vocês sabiam disso? O que é inconsciente? Eu não tenho consciência, não faz parte da minha vontade fazer algumas coisas que eu faço. Se eu perguntar para vocês, quanto de verdade vocês têm consciência do que fazem? No máximo 20%. Ah, não é possível. Vocês estão sentadinhos aí. Se eu falar, levanta, ou você imaginar que fique no banheiro, você não precisa pensar. Você fala, eu quero ir no banheiro, a perna já levanta, mas você não precisa mandar uma ordem. Levanta, carrega tanto de peso, tantos graus para cima, aí você vai dar um passo primeiro com a perna direita, tantos centímetros para frente, com tanto de força. Você não faz isso. Você simplesmente levanta e sai andando. O cérebro de vocês está mandando respirar? Está mandando o estômago digerir alguma coisa? Está mandando o rim filtrar? Não. Então a gente tem uma vida que é responsável para a manutenção dela. Toda uma vida no sistema nervoso. Então tem muitas coisas que a gente faz, a gente nem imagina que está fazendo. Isso para a manutenção da vida e para a proteção também de outras situações. Então muitas vezes o impulso que vem, e vem mesmo, e o apóstolo Paulo dizia, o bem que quero não faço, e o mal que não quero faço. Aí ele ficava se lamentando, não é miserável homem que sou, porque faço. Neurônio explica isso. E aí o Freud, eu brinco, né? Eu falo assim, Freud pensa que descobriu alguma coisa. Ele só trouxe numa linguagem mais técnica, científica, algo que já estava escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo já se questionava isso. Por que tem coisa que eu faço e não percebo? E aí no casal é muito interessante, porque às vezes a gente se incomoda com alguma coisa que o outro fez e ele nem sabe que fez. Mas na hora que eu me incomodo, eu me incomodei e fiquei incomodada, eu também não sei exatamente o que foi que incomodou. Então não é errado, depois a gente atende muitos casais, por que vocês estão brigando? Ah, não sei, é ela que me irritou. O que ela fez que te irritou? Ah, sei lá, foi... aí pergunta para ela, o que foi que você fez? Ah, não sei, ele tinha feito alguma coisa e me provocou. O que ele fez? Você entendeu que era provocação? Não sabe. Olha que loucura. Vocês já pararam para... Vocês já viram um casal brigando mesmo? Vocês já pararam para ver? Dois brigando assim? Você. Você olha, se afasta um pouquinho, sai do contexto. Não parece criança?
birrenta ainda. Deixa eu falar um pouquinho. Eu vou completar isso, que ela está introduzindo para vocês, que o grande culpado da nossa briga de casamento é o cérebro, por conta de falta de entendimento mesmo. Então, a nossa percepção, a nossa interação, muitas vezes ela fala uma coisa, eu entendo outra, aí as tretas vão acontecendo. Mas eu quero voltar para esses slides, tá certo? Por quê? Porque eu quero provar para vocês que o melhor lugar para vocês conhecerem Jesus Cristo e viver no reino de Deus é o seu casamento. Porque Deus deu 2 mandamentos para você ouvir. Você ouve, mas não pratica. Você vê que tem que fazer, mas faz tudo ao contrário. Não é assim? Que é amar essa figura aqui. Entende? É amar uma pessoa só. E como é difícil você amar uma pessoa só. Eu não estou pedindo para você amar, como a gente vai ver aqui no final, os irmãos da igreja. Porque os irmãos da igreja, graça e paz, está tudo certo. Ganhei um morango, ganhei a banana. Nossa, irmão, que bênção, você está me abençoando. Né? Está toda alegria. Tem gente que vai todo dia para a igreja porque na igreja está feliz. Mas volta para casa, o que acontece? É treta. Entendem? Tem gente que não consegue viver feliz no casamento. Porque prefere ir no boteco, prefere jogar bola, prefere, sei lá, torcer pro Coringão aí que tá mal, né? Pro Palmeiras. Vira fanático por futebol. Por quê? Porque a vida a 2 é muito difícil. E olha que muitas vezes essas pessoas que estão brigando viram o cara que é doutor da lei, né? Você está pecando, você está pecando, você está pecando. Entende? Fica vendo a vida dos outros. Mas hoje, essa noite, é para você ver a sua vida, tá certo? Como é que está a sua vida. Porque Jesus diz, cada um pega a sua cruz e me siga. Então não é para você ficar cutucando o seu marido, o marido não cutuca a esposa, tá certo? Ouça essas passagens, por quê? Aqui está escrito assim, ó, porque o coração nosso já é endurecido. Entende? Nosso coração é de pedra. E quando a gente quer entrar no reino de Deus, nós temos que transformar esse coração duro no coração de carne. E essa noite eu quero que vocês ouçam, para que vocês quebrem muitas resistências, ao invés de olhar para o outro e falar, você está me incomodando, né? Olhar para dentro. Então, porque está escrito aqui, ó, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. Agora vem a parte mais importante: entender com o coração e converter-se verdadeiramente. E Jesus aqui diz, eu curaria você, o seu casamento, sua relação com seus filhos. Está entendendo? Ele está falando para você essa noite, porque o nosso coração é duro, o meu coração dela é duro. Por que a gente fala sobre isso? Porque a gente teve muitas brigas até a gente conseguir transformar o nosso coração em carne, e hoje a gente pode falar para vocês que a gente mudou um pouquinho, tá certo? Então assim, ó, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, feche seus olhos um pouquinho. Senhor, nessa noite usa-nos para que o Senhor traga essa palavra, e para cada casal que ouça, aí com seu coração, entenda a necessidade de aprender a amar, para que tenha paz de acordo com Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, vou passar isso aqui. Que tipo de casamento vocês estão aí na relação de vocês? Para cá. Ei. Aqui. Muitas pessoas, eu vou passar rapidinho isso aqui, eu quero saber como é que vocês encontraram aí, né, essa paixão de vocês. Entende? Muitas pessoas se apaixonam, vêm, brigam com o pai, com a mãe, quero casar. Depois que casa, parece que o tempo de validade acabou, né? O test drive acabou, depois não quer mais, daí não vem para o pastor, meu casamento é uma porcaria. E casou por paixão. Aí eu vou falar um propósito para vocês. Põe um propósito na vida de vocês esta noite, que casamento, o maior propósito que eu vejo no casamento é para você aprender a amar. E é o maior passaporte para você entrar no reino de Deus, porque Jesus diz para você aprender a amar, só isso. Então olha para o seu lado aí, quem está do seu lado, vamos aprender a amar, vamos fazer um propósito, porque a melhor coisa da vida não é você ganhar na loteria, não é você, enfim, ficar milionário, ter aquela empresa.
não é nada de você aprender a ganhar dinheiro, mas sim conhecer o Senhor Jesus e ter paz aqui em abundância. E essa noite eu quero que vocês enxerguem o que vai falar com vocês nessa palestra. Então, deixa a paixão e olha para Jesus Cristo. Por quê? Tem muita gente que casou por conveniência. Eu vou casar porque minha vida tá difícil, meus pais me cobram e não sei o que, blá blá blá, tá rebelde. Aí vai, faz o quê? Casa por conveniência, engravida para sair de casa. Aí faz um propósito. Não é um propósito de você conhecer a Deus. É muitos propósitos, muitas vezes, de se livrar de um problema e criar um problema maior. Então vocês têm que raciocinar, porque muitas vezes o que eu aprendi no meu casamento era refazer os propósitos. Claro, refazer um propósito que a gente brigou todos os dias durante muitos anos. Porque eu queria mudar ela e ela queria mudar a mim mesmo. Então eu olhava todos os defeitos dela, todo dia. Eu fui estudar psicanálise, psiquiatria. Eu falei, nossa, você é neurótico, você é parecido com seu pai, você é parecido com a sua mãe, e nananã. Eu queria mudar ela. E nunca percebi que Jesus queria mudar a minha pessoa. Entende? Eu cobrava ela porque ela tem um cérebro que é muito interessante. Ela, para lembrar das coisas, precisa deixar tudo exposto. Não, já foi isso. Não, agora mudou. Mas eu vim de uma família, e cada um vem de uma família. Que meus pais, eu sou o 16º filho, então, 14º vivo, e eu tinha que organizar porque as minhas bagunças, porque senão, imagina 14 neguinhos deixando tudo ali, não? Tudo bagunçado, o que ia acontecer? Não ia dar certo. Então, meu pai fazia estante, colocava tudo, e se eu não deixasse organizado, o que acontecia? Vinha um cocão, pum! Até falei aqui com o Ever, que meu pai, se eu atrasasse 1 minuto, imagina todo mundo atrasando 1 minutinho, não dava certo, então tinha que andar na linha do horário. Aí eu casei com uma pessoa o quê? Gente, foi difícil, viu? Por quê? Vamos contextualizar. A família deles são muitos irmãos, né? Ele é caçula, mas a minha família é comerciante. Meu pai tinha uma pastelaria e minha mãe um bazar. Minha mãe era costureira, então pensa, no primeiro momento aquele quartinho da bagunça da costureira. Depois um bazar. E bazar é tudo exposto. Se não tiver exposto, também não vende, né? Então tem aquilo tudo exposto, mas aí depois que eu fui me ligar, atrás é organizado, porque senão também não acha nada depois. Mas era tudo exposto. Então eu cresci num ambiente vendo tudo exposto. Então para mim, eu tinha, sei lá, conta para pagar, tá aqui. Tirou dali e esquece. Sabe aquela bagunça organizada? Para quem olha parece estar bagunçado, mas eu sei onde está tudo. Isso foi motivo de briga, porque ele pegava minhas coisas e escondia, enfiando em qualquer buraco que tinha. Com medo de apanhar do meu pai, que já tinha falecido, né? E ela é interessante esse slide, falar casar por conveniência. Por quê? Porque eu perdi meu pai com 10 anos. E aí, o que aconteceu? Todo mundo veio para São Paulo, mas virou uma república de irmãos, só que eu era mais novo, sou mais novo, e todos os meus irmãos, logo que chegou em São Paulo, foram casando, porque eu sou mais novo, então, minha irmã mais velha é mais velha que a mãe dela, né, que é a minha sogra. Então, imagina, eu fui viver na casa dos irmãos, com as minhas cunhadas, e eu me sentia um estorvo na casa dos outros e queria ter minha casa. Então, por conveniência, eu falei, cara, quero ter minha casa, quero casar. Não é verdade? Assim que a gente se formou, a gente já queria casar, queria fazer não sei o quê, só para eu ter uma casa. Então, qual era o propósito? Para ter uma casa, para ter alguém que lavasse minha roupa, cuidasse das minhas coisas. Mas entende? Qual é o propósito? Não tinha Jesus Cristo ali no meu casamento. E se o propósito ter a casa, consegui ter a casa, o que aconteceu com o resto? Não tinha valor nenhum. Você está entendendo? Aí brigava por picuinhas, porque o propósito não era em Jesus Cristo. Está entendendo? Então, vamos lá, vou passar aqui os outros tipos de casamento. O japonês ainda tem casamento arranjado, né? O meu não foi. Mas muitas pessoas, né, é tímida, é embotada. Ali, o que acontece? O pai vem e fala, você vai casar com esse, você vai casar com esse. Nem conhece, mas está casando, que nem esse pessoal aqui no Japão. Lá no Japão acontece muito isso. Porque os japoneses não se relacionam, é muito distante, não tem Jesus Cristo, e as pessoas não casam por outro propósito. Muitas vezes se casa para manter herança, como era antigamente. Os reis da Europa casavam para não perder o poder, né, do reinado e tudo mais. Então, casamento arranjado. Você pode ter tido um casamento arranjado,
mas você vai colocar Jesus Cristo na sua vida essa noite. Então vamos lá. Aqui tem uns escândalos, gente. Existe mais de 15 milhões de casamento infantil, literalmente, principalmente no país da África, na Ásia. Muitos casamentos aqui no Brasil com menores de crianças que ainda nem entraram na puberdade, não estão menstruando, estão casando por questões financeiras. Eu já fiz missão no Nordeste, onde eu fui lá e os empresários chegavam lá por causa da fome. As mães entregavam os meninos 10, 11, 12 anos, ó, quero a sua filha e eu vou te dar uma grana aí. Então é puramente algo que é comercial, e daqui a pouco esse cara tinha dinheiro, abandonava as crianças, então o maior índice do quê? De mulheres abandonadas, entende? Eu vejo que isso também não era diferente da época de Jesus, né? Então vamos lá. Casamento poligineco, né? É um homem com muitas mulheres. Hoje tem tradição de muitas pessoas, já vem de tradição de família, que o homem sai, tem muitas mulheres, casa, e essa tradição ainda o cara vai esconder com vários homens. Isso é normal lá, até porque para sobrevivência naquele lugar muito inóspito, muito frio, é uma mulher e vários homens para cuidar de toda a família, né? Então isso é comum nessa parte do mundo. Agora tem a coisa muito corriqueira na nossa sociedade hoje, é conveniência financeira. Tem muitas meninas que casam aí de 20 anos, casando com gente de 80, 90 anos, né? Não está casando porque ama, está casando porque precisa de quê? De dinheiro. Então, se houve alguma coisa assim, você precisava de dinheiro para pagar contas, no fim você vira o quê? Empregada, você vira qualquer coisa, porque você está casando por causa de dinheiro. E aí o que acontece com o casamento? Com certeza absoluta não vai dar certo. Já é difícil, tá certo? Fica pior. Então tá lá. Agora, claro, tem casamento homoafetivo. Então só coloquei aqui porque tá cheio de gente criticando, deixando de criticar, tá certo? Mas existe vários tipos de relacionamento. Agora eu quero colocar uma coisa importante para vocês, que é uma coisa que é o casamento civil. Muitas pessoas vão lá e casam no civil pensando na herança, se não der certo, já pensa em separação. Se eu separar, vai ser comunhão parcial de bens, comunhão total de bem, não, aqui vai dar treta, então tem que ir lá e fazer um contrato mesmo, porque é um contrato de risco, entende não? Isso não tem nada a ver com o casamento do quê? De Deus ou de Jesus Cristo na família, mas é um casamento que está lá, né? Antigamente as igrejas faziam o casamento civil e o casamento dito religioso. Então tem muita gente que vai para a igreja, convida o pastor, o padre, o líder espiritual e faz um casamento religioso e promete, né? Amar por toda a vida, cuidar por toda a vida, até que a morte os separe, mas no meio do caminho vem a luva de boxe. Então existe o casamento religioso. O casamento religioso tem a ver com Jesus Cristo? Até pode ter uma intenção, mas vocês precisam entender que Jesus Cristo que quer, que é muito diferente uma coisa que eu falo do casamento dos discípulos de Jesus. Então eu fiz o casamento civil, eu fiz um casamento religioso, eu vinha de uma família católica, casei na igreja católica, né, de véu, grinalda. Não foi véu e grinalda, foi um kimono japonês da tradição japonesa. Então fiz um casamento religioso, mas não tinha nada a ver com um casamento, com um objetivo, um propósito de você, que é o propósito maior da vida de todo mundo, é conhecer a Deus. Põe isso na cabeça. Vocês estão sentados aqui, não foi porque você quer encontrar o coleguinha da igreja, não foi porque você quer ver o vestimento da outra, não foi porque você quer dar uma festa para parecer que é importante, não foi para falar para todo mundo, olha, eu consegui um bom dote, uma mulher, olha como eu sou bom, porque muita gente vai ver uma mulher bonita e vai querer casar com uma mulher bonita para se sentir um pouco mais importante, entende não? E vai lá na igreja casar, mas isso são todos os propósitos que não tem a ver com uma vida espiritual. Vocês estão entendendo isso não? Então vamos lá, se vocês entenderam, está aqui, Mateus 18, do verso 26 ao verso 30. Aqui, eu vou parar nesse slide, que para mim é muito importante. Então, os discípulos estão aqui perguntando sobre a salvação. Já que a gente está falando sobre Deus
E muitas vezes na igreja, eu perdi a salvação, salvação, salvação. E nessa época já estava lá. Né? Perguntaram, então, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Tudo, você vai ver que Jesus diz exatamente tudo, é tudo. Se você pegar Mateus 19, 29 e 30, Jesus diz assim, se você largar casa, propriedade, pai, mãe, irmãos, você ganhará 100 vezes mais. Mateus 10, 34 a 39, Jesus diz, eu não vim trazer paz na sua vida, não vim trazer paz na terra, eu vim trazer uma espada, eu vim separar um filho do seu pai, uma nora de sua sogra, enfim, os piores inimigos estarão dentro do seu próprio lar. Aí eu te pergunto, aonde é o que você vive? Aonde é o seu lar? Onde estão os seus pensamentos? Por isso foi lá dito, Romanos 12, 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento, do vosso entendimento. Então pensa um pouquinho que você vive aonde estão seus pensamentos. Se os seus pensamentos, como se diz lá em Mateus 6, foram bons pensamentos, seu corpo estará iluminado. Seus olhos foram bons, você está imaginando coisa boa, vai vir coisa boa para você. Mas se você está brigando, imaginando coisa ruim, pensando coisa ruim, falando coisa ruim, seu corpo estará em trevas. Vocês estão entendendo isso? Sim. Oi? Calma, tem como melhorar tudo isso. Mas isso está escrito lá. Jesus diz assim, se você amar mais seu pai, seu irmão, até seu filho, você não é digno de ser meu discípulo. Como eu estou dizendo para você que casamento é o lugar para você se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, o que ele está dizendo com tudo isso? Para você separar da sua esposa, a esposa separar do marido, largar tudo e seguir Jesus. O que é seguir Jesus? Ele está dizendo, se você agarrar essas pessoas, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão disso, você vai ter uma vida verdadeira. Não é meio contraditório? Ele fala para um filho largar o pai, ao mesmo tempo tem que honrar pai e mãe. Não é meio doido isso? Oi? Como é que isso processa? Porque a gente começou a falar aqui. Todo o processo está no nosso cérebro. Todo o lugar de processamento de informações, de pensamentos, emoções, uma vida que gera dentro de você, aonde você vive, é onde está o seu pensamento. Se você vem na igreja e começa a pensar coisa boa, você sabe que, uau, Deus, obrigado, hoje estou feliz. Dê um passo lá fora, o que acontece? Pensamento ruim, parece que o capeta pega e já monta nessa coisa, você fica... Eu era assim. Eu ia para a igreja, estava bem, saía lá fora, começava a brigar pelo trânsito, começava a reclamar que o pastor ficou enrolando na igreja, ficava reclamando da vida. Tem muita gente que vai buscar a Deus, mas não consegue mudar o seu lar, que é o lugar onde habitam os seus pensamentos, que é a sua consciência. Então, quando você vem aqui, você tem que olhar para o que o pastor está dizendo, mas você tem que olhar para ele e falar assim, o que essa palavra aqui que está escrito quer dizer para a minha vida? E como eu vou conseguir conhecer Jesus Cristo, não de ouvir falar dentro da igreja, mas de ver Jesus Cristo vivo, que é a promessa que Ele estará contigo até o final dos tempos. E muitas vezes você está aí perdido porque você não sente, não vive Jesus. E você muitas vezes precisa ser que nem Jó, né? Perder tudo para falar, Deus, cadê você? Fala, agora eu conheci Deus. Quando Paulo diz assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, não é mais a minha consciência de fariseu, não é mais a minha consciência de doutor da lei, não é mais a minha consciência de cientista, de psicanalista, que eu aprendi a ver os defeitos dos outros, e um dia ela expulsou o psicanalista daqui, porque eu insistia de ficar vendo o defeito dela, insistia de ficar vendo o defeito dos outros, me achando melhor. Aí eu fui para Romanos capítulo 1, o que aconteceu? Eu comecei a adorar a criatura do que adorar o
Criador. Porque a inteligência de vocês faz vocês amarem a si mesmo. E hoje está na moda falar de narcisista, né? O narcisista é aquilo que ama só aquilo que ele pensa. Se o outro está fazendo uma coisa diferente, o que ele faz? Já não estou amando. É verdade ou não é? Você que é maridão aí, idealiza a sua esposa ali. De repente ela não fez o jantar, não fez o que você quis. O que acontece com você? Já fica nervoso. Assim acontecia aqui, nessa relação. E aí, o que aconteceu comigo? Eu estava prestes a me separar. Porque cada um tem um dom aqui. Eu tenho um dom. Eu fui tentar desenvolver o talento de ser cirurgião. Então, vocês olharem lá na internet, tem um currículo meu no Hospital das Clínicas, eu dava aula de cirurgia. Mas eu desenvolvi um talento de operar e ficava dando aula de cirurgia. Mas o meu dom, na verdade, é falar principalmente sobre Deus. E principalmente de falar para você mudar seu pensamento aí. Aí o que aconteceu? Eu larguei tudo. Mas não foi porque eu larguei porque eu quis. Porque com toda razão que eu tinha de estudo que eu fazia, eu me tornei um cara que era um puro narcisista. E o narcisista não é aquele cara que fica só judiando, né? Ficar pegando e maltratando. Não. É aquilo que não consegue amar uma outra pessoa. Ele só ama aquilo que está dentro da própria mente dele, da própria consciência. E creia que a maior doença do ser humano é não conseguir avaliar o outro, não conseguir interagir com o outro, não conseguir fazer aquilo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu quero somar uma coisa, você está falando de reclamação, né? Teve um período que ele só reclamava. A gente trabalhava próximo, né? Então eu deixava ele no trabalho, ia para o meu trabalho que era próximo, na volta eu pegava ele e a gente vinha embora. Ele só reclamava, política. Eu falei, mas você reclamando. Aí um dia eu virei para ele e falei assim: você só reclama quando está comigo ou você é assim o dia inteiro? Porque não é possível ser assim o dia inteiro, ou é pessoal, né? É só quando está comigo que reclama. Mas aí o que a gente foi refletir em cima disso? Quem reclama, então o queixoso, ele desampara quem está do lado. A pessoa que está do lado do queixoso, ela se sente extremamente só. Uma solidão assim absurda. Isso também gera confusão, porque a pessoa quer falar, ficou o dia inteiro, quer trocar alguma ideia, e o outro só reclama. A energia da queixa, ela é pesada, não vem de Deus, tá? Então, uma coisa que é muito legal, se pensou em reclamar, fica quieto, não fala nada, melhor, já passa. Então, muitas coisas que a gente passou e foi refletir depois, foi muito em cima desse tipo de reflexão. Por quê? Chegou uma hora e falou, não dá. Esse cara aqui só apontando o dedo pra mim, porque sua mãe é assim, porque seu pai é assim, porque seu irmão não sei o quê. Eu falei, gente, o psicanalista vai embora porque eu não casei com psicanalista nenhum. Cadê meu marido? Cadê o cara que eu casei? Esse aí eu não quero, né? E é uma coisa muito interessante, porque essas questões do racional é onde o cidadão começa a admirar a criatura, porque ele entende, para ele faz sentido, aquilo é verdade, ele quer impor essa verdade para o outro. Só que o outro tem outra verdade, né? E aí, em cima disso, o que é legal? Se uma pessoa, imagina que eu desenhei um 6 aqui, eu estou vendo um 6 para mim. Para quem está olhando desse lado aí, eventualmente está vendo um 9. Não é assim? Ponto de vista. A gente vai brigar eternamente porque eu estou dizendo que é um 6, e quem está olhando do outro lado vai brigar eternamente porque está vendo um 9. Quem está errado? Quem está certo? Sei lá. Né? Tinha um pontinho ali para dizer se está de ponta cabeça ou não, ou qual que é o certo, né? Então às vezes a gente briga, e quantas vezes nós brigamos falando a mesma coisa, só que só percebe que é a mesma coisa depois de horas, né? Às vezes dias, mas a gente está falando isso, eu também estou falando isso. E aí, refletindo em cima disso, é que o objetivo é o mesmo, mas ele não está tão claro, não é falado. Para chegar naquele objetivo, eu tenho a minha história, né, a minha vivência, eu imagino que eu vou sair de um ponto de partida. Ele, para chegar no mesmo lugar, com a vivência e a experiência dele, ele vai sair de outro ponto de partida. Então, de repente, a gente está brigando por conta do ponto de partida, sendo que o objetivo é o mesmo.
Quantos casais não brigam e separam por conta dessas questões? E o objetivo era o mesmo. E aí eu quero falar para vocês uma coisa que para mim fez muita diferença. Casamento, eu sempre falo, casamento é de Deus e só por Deus. Se não for por Deus, é muito difícil. Se não tiver Deus, é muito difícil. Por quê? Eu vejo assim, Deus quer que a gente evolua, certo? E eu acredito que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. E Ele não permitiria algo para me maltratar. Entretanto, Ele quer que eu aprenda. Então Ele vai colocar do meu lado, para eu aprender a amar, alguém que me suscita as piores coisas. Porque amar quem faz tudo, quem agrada, é fácil, né? Até quem não é cristão faz isso. Agora, amar quem incomoda é difícil. Mas Deus colocou uma pessoa que a gente ama. Mas essa mesma pessoa que a gente ama vai trazer emoções que a gente não entende. E aí, o que acontece? Se fosse só um amigo, então a gente troca de amigo. Se for um colega de trabalho que suscita essas emoções, você troca de trabalho, fácil. Mas se é uma pessoa que você tem um propósito, tem filhos, e essa pessoa você vai ter que aturar, melhor entender logo qual que é a lição que está sendo dada, né? Quanto mais rápido você aprender a lição, mais fácil fica. Qual lição, Senhor? Ok, hoje, a gente tem 33 anos de casado, a gente fez esse mês. Hoje eu posso dizer para vocês, cada situação que acontece, porque ainda acontece. Se Jesus disse que no mundo teria aflições, não imagino que porque eu fiz análise, porque eu dou aula, não tem mais problema. Tem. Só que hoje ele é encarado de uma forma mais simples. Se antes demorava meses para a gente fazer as pazes e ficava lá aquela coisa meio embaçada, hoje é minutos. É rápido. Incomodou. Nossa, o que aconteceu? Pera. Então a gente vai aprendendo com isso, né? E aí, esse cidadão aqui, ele vai me trazer os maiores incômodos para eu ultrapassar isso. E aí eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem isso. Ele sempre acordou feliz. Ele acorda feliz, cantando, acendendo luz na cara, né? Bem feliz mesmo. Mas é ele, tá? E eu já prefiro acordar um pouco mais devagar, né? Eu tinha essa crença, tá? Mas para dormir, eu durmo de qualquer jeito, de luz acesa, com barulho, encostei, dormi e acabou. Ele não, ele já prefere dormir com a luz apagada, então a luz muito acesa incomoda, apaga a luz, aí o cara acorda a luz na minha cara, tá, né? Ok. Mas o que eu fui perceber? E aí vale a observação, tá? Porque eu amo a pessoa, mas o comportamento me incomoda. Separar a pessoa do comportamento é fundamental. Aí nisso, nessa observação, eu fui prestar atenção qual o comportamento dele, porque não era todo dia que ele acendia a luz na cara e me incomodava. Falei, bom, então não é eterno, né? Então tem dia que eu tô feliz e digo, o que muda? Qual que é a diferença? Aí eu fui perceber, isso foi muita reflexão, tá? Eu fui perceber que é um jeito que ele cantarolava que me incomodava assim absurdamente. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, hoje ele cantou assim, outro dia não, tá. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tem um jeito que você cantarola de manhã, cara, não dá. Se você puder parar, porque eu fico muito incomodada. Então assim, não é culpa dele, porque ele canta só, ele nem tinha percebido, não é de propósito. Mas se você puder mudar, né, eu agradeço. Ok. Aí ele parou, ficou uns 2 meses. Só alegria. Aí podia acender a luz na cara, porque aí eu percebi, ele não me incomoda mesmo com luz. Eu não me incomodo para dormir, porque eu vou incomodar para acordar, né? Não fazia sentido para mim. Mas aí ele parou e ok. Aí, olha só que legal. Teve um dia, a gente estava trabalhando em casa, todo mundo lá, o trabalho todo, a Renatinha estava em casa também, aquela tensão toda. E ele é o chefe, né? Então a tensão maior é em cima do chefe, certo? E a gente estava lá trabalhando, de repente ele levantou, abriu a geladeira, olhou para mim e cantarolou daquele jeito. Eu olhei e falei, nossa, que louco, né? Ficou um tempão sem cantarolar desse jeito e agora cantarolou. Aí eu falei, não entendi. Aí ele deu a volta, chegou do meu lado para pegar um copo e cantarolou no meu ouvido. Falei, agora parece pessoal, né? Parece muito pessoal. Aí eu virei para ele e falei, você está estressado?
Gente, vocês não têm ideia. Na hora que eu perguntei isso, parece que saiu do transe. Nem ele percebeu que estava fazendo isso. Na hora que ele percebeu, porque eu questionei, você está estressado? Ele acordou, ele parou e voltou a trabalhar. Agora eu vou dar a explicação do que é isso, por que isso aconteceu. Vocês já participaram ou assistiram um jogo de, sei lá, qualquer esporte? Vamos imaginar que seja vôlei. Tem um time que é favorito, aí tem um outro que não é tão favorito. Então, assim, a ideia é que o favorito vai ganhar de lavada. Mas, de repente, acontece alguma coisa e o que era ali o azarão começa a ganhar. Ele começa a fazer ponto, e o que era favorito se perde. O que o técnico faz? Pede um tempo e chama todo mundo. Gente, para, vocês são muito superior, o que é isso? Não é assim que acontece? Quando esse time volta, aí ele ganha o jogo, porque realmente ele é superior. Então imagina que o estresse que ele estava naquele momento é como se ele quisesse pedir um tempo. Mas a gente tem no cérebro alguns mecanismos de defesa que não permitem isso. Então imagina assim, conscientemente ele não queria pedir um tempo, mas o inconsciente entrou aí e foi fazer algo que daria certo em outras situações. Porque quando ele cantarolava daquele jeito, vocês não têm noção como eu ficava. Muito irritada, porque para mim era muito pessoal, era de propósito, era pessoal, era para me irritar. E aí eu ia brigar com ele. Só que como a gente já tinha conversado, eu percebi que esse comportamento me incomodava e não tinha a ver com ele. Quando ele fez isso, eu não levei para o pessoal. Isso já foi muito legal, não levei pessoal. Quando ele cantarolou desse jeito, eu não me incomodei, perguntei, e ele saiu disso, aí eu entendi. Falei, olha só, é como se o inconsciente dele fazendo isso, eu ia brigar, ele ia devolver a briga, ia acabar a reunião, porque não dá para fazer uma reunião com uma louca dessa, né? Ele não fez nada, absolutamente, eu estou lá brigando. Porque parece que é do nada. Porque de verdade eu não tinha feito nada, estava cantarolando lá de boa, abriu a geladeira, está cantarolando. Para quem olha de fora, parece inofensivo, mas para mim, que tinha esse gatilho, em outras épocas, ia ser uma briga assim, infinita. Mas olha como a compreensão faz diferença. Como a gente já tinha conversado, eu não levei pro pessoal, falei, ele também não está fazendo de propósito, tem alguma coisa errada aí. O que é mais legal? Depois disso tudo, ele pode cantar desse jeito, não me incomoda mais. O conhecimento transformou isso daí. Não vou dizer que eu gosto, não gosto, mas não me incomoda nesse nível de brigar. Não, ele me conquistou cantando karaokê, gente. Não, mas o problema de cantarolar, só para vocês entenderem, eu não decoro letra nem de louvor que eu gosto. Vou cantar lá como Zaqueu, eu vou lá. Não canto, eu fico cantarolando, literalmente. Mas vamos lá, ela contou uma história que é muito interessante, né? Que a gente faz as coisas inconscientemente que acaba incomodando o outro e muitas vezes ela nem sabe o que eu estou fazendo, mas incomoda. Por outro lado, eu já disse aqui que eu tinha problema com horário. Eu apanhei do meu pai na infância por causa de horário, eu não podia atrasar. Um dia eu atrasei 5 minutos, ele me deu e disse, colocou uma voz de comando: você nunca mais se atrase. Aí eu peguei isso aí na minha educação, meu pai entrou na minha cabeça com esse não se atrase, eu virei meu pai, e eu tive dificuldade de tirar o meu pai daqui para poder amar essa pessoa aqui. Por quê? Porque do outro lado, parecia que era proposital ela fazer eu me atrasar. Porque ela faz outra conta diferente. Eu falo assim, a palestra vai ser 6h30. Ela olha no Waze, então se a gente sair daqui, vai demorar 1h40, ela faz o cálculo de 1h40 para chegar aqui exatamente 6h30. Eu faço outro cálculo. Se é 1h40 que deve demorar para chegar, eu vou sair lá 2h40 antes, 1 hora antes, para chegar aqui e ficar dando uma volta aqui para não chegar 5 minutos atrasado. Mas aí, vamos sair então, vamos sair. Ela, vamos sair então. Vamos sair então. Eu já desço pro carro, já fico lá, só falta buzinar, né? Aí por quê? Vai vir uma ansiedade que toma conta e a gente vira um animal e quer xingar e quer falar isso, quer falar aquilo. Parece proposital. Só que ela tem outra maneira de pensar. Então a gente resolveu esse problema, porque mas demorou uns 20 anos para resolver. É que você deu um exemplo de agora, como fosse a palestra de hoje, né? Mas pensa isso, eu tinha 4 crianças pequenas, eu tenho 4 filhas.
pensa essas crianças pequenas tendo que pegar, dar banho nas crianças, trocar, pegar mamadeira, troca de roupa, né, fralda, tudo. E ele ia pro carro e ficava buzinando. Se eu falar pra vocês que meu pai fazia a mesma coisa que a minha mãe. E o pai E assim, dela... as histórias se repetem, né? Então, as histórias se repetem, mas o que eu quero contar com essa história? A gente traz uma linha de conceitos da nossa educação, de como deve arrumar casa, qual é o respeito do horário, e a gente tem uma educação que vai seguir. Eu era um bom filho da minha mãe, né? Eu costumo dizer assim, a gente é um bom filho da mãe, um bom filho do pai. Terreno, no plano terreno. A gente carrega as leis, e a Bíblia vai dizer que a lei escrita mata. E a gente traz essas leis até como crente. O crente pega lá a lei e fica... e nem sabe o que o outro está fazendo, aquele negócio, e aí ele fica julgando o outro que está fazendo uma coisa que ele está angustiado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando aqui, né, está dizendo, e Pedro sim disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Cara, se você pegar a história lá do Pedro, e ele fala que nós deixamos tudo, ele não deixou tudo. Ele achou que deixou tudo porque parou de pescar, ficou 3 anos lá junto com Jesus, Só que, o que ele levou dentro dele quando Jesus até disse, afasta-te de mim, Satanás, vai para trás, Satanás, sai daqui, Satanás. Porque Pedro não mudou a sua consciência, ele não renovou a sua consciência andando com Jesus. Se ele ficou 3 anos lá com Jesus, não mudou a consciência, 2000 anos depois, quão difícil está a gente mudar a consciência para chegar em Jesus. Portanto, nessa noite, gente, ouça com carinho, porque as diferenças que nós temos, nós carregamos e não conseguimos amar uma pessoa. E quando vem a terceira, fica difícil ainda. Porque a criança começa a irritar, a gente começa a querer mudar a criança, brigar com a criança, e muitas vezes não tem paciência para acolher o sofrimento de uma criança. E assim foi. A gente brigava, ela é a mais velha, né? Nasceu em 93, ou seja, né? Tem 30 anos aí, fez 31, né? Então assim, a gente não consegue amar o que está mais próximo. Vocês estão entendendo isso? Não? Por conta do que a gente carrega dentro da nossa mente, da nossa consciência, a gente não consegue transformar essa coisa que está aqui. E quando Pedro acreditava que tinha deixado tudo, ainda faltava muita coisa, ainda pegou a espada, quis falar, e Jesus repreendeu ele, e você mesmo vai me negar 3 vezes. Hoje, 2000 anos depois, a gente nega Jesus todos os dias, porque a gente quer amar, mas não consegue por conta dos as coisas que estão aqui, que a gente precisa pensar, refletir e ter uma escola. Com essas brigas todas, vocês não têm noção, gente. 2009, a gente quase separou quando ela nasceu, tinha 2 meses. E as brigas continuaram, né? Quem sabe ter mais uma filha vai parar de brigar. Tivemos a segunda, continuamos brigando. Quem sabe tiver a terceira filha, a gente vai melhorar. Tivemos a terceira, continuamos brigando e as coisas foram piorando. Tivemos a 4ª filha, as coisas foram piorando. Aí tinha mais dívida, mais gasto, mais tudo isso. 2009 a gente está quase separando. Se não fosse Deus, o Espírito Santo falar, vai para uma igreja, vai conhecer Jesus Cristo, todo mundo vai conhecer Jesus Cristo. Eu tinha um preconceito que Jesus não fazia parte disso aqui. Eu vinha de uma família de ouvir falar de Jesus, mas não crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E quem crê em Jesus Cristo passa a praticar aquilo que Ele ensina, porque Ele é o mestre. Se você quer ser discípulo, você vai olhar para Ele e falar, cara, me ensina aí para eu fazer a mesma coisa que você está fazendo, para chegar até o reino de Deus. Só que a gente só fala, né? Eu amo Jesus, mas na hora da prática, o que faz? Está brigando. É essa que eu quero que vocês entendam. Porque toda a Bíblia vai estar dizendo para você aprender a amar, gente. Por isso aqui está escrito assim, tá certo? Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber. Agora vem a parte melhor. Na presente era, ou seja, hoje, nesta noite, amanhã, se você literalmente começar a deixar tudo aquilo para aprender a amar, respeitar, realmente aquilo que todo mundo fala na igreja, num casamento religioso, mas quando o casamento se torna discípulo de Jesus, você passa a praticar aquilo.
Vocês estão entendendo que é diferente? Não? Casamento civil é uma coisa, casamento, qualquer um casamento para mostrar para a sociedade que a gente é cristão, é a mesma coisa que os fariseus faziam. Iam lá em praça pública ficar orando, oh Deus, eu te adoro, vamos louvar a Deus. Mas na prática, a gente que está lá, que nem Mateus 23, a gente vira exatamente o hipócrita. Vocês estão entendendo isso? Não é simples, desculpa dizer isso, mas se vocês querem um norte na vida de vocês, olha para o cônjuge e fala assim, eu te perdoo, me perdoa, a partir de hoje eu tenho um propósito, porque você vai me ajudar a entrar no reino de Deus, porque Jesus veio falar sobre o reino de Deus. Tanto é que você segue os bens materiais, você tem plantando aqui empresa, casa, nada disso vai te trazer paz. Pois saiba, que eu já tive casa de cobertura, carro importado, tinha tudo, mas não tinha paz, porque eu não sabia amar. E eu tive que mudar os meus valores, deixar aquilo que está aqui, que nos comanda os nossos valores. Vocês estão entendendo? Não? Por isso, quando a Luciana me falou, vem aqui, eu falei, eu vou lá. Não importa quantas pessoas vão me ouvir, importa se tiver um aqui nessa noite que possa salvar a sua família. É você sair daqui transformado, porque você está entendendo que é importante você, nesse culto de casais, nesse encontro de casais, você vem aqui para falar, cara, eu quero conhecer Jesus Cristo e você vai me ajudar. E aí nessas brigas, a gente aprendeu uma coisa muito interessante. Quando ela está muito irada, né? Você está mal aí? Antes ela via eu irritado, nervoso, que a vida traz aflição, ela queria me ajudar, mas não sabia, eu ficava mais irritado ainda. Aí eu gritava com ela como se ela fosse culpada, porque ela ficava me cobrando para eu ter paz, mas eu não tinha paz. Eu julgava que ela era culpada, que estava lá cobrando, e quem cobrava era minha mãe. Ainda falou, você não é minha mãe, para com isso. Pronto, já estava vendo minha mãe nela. As coisas que eu devia falar para minha mãe na minha infância, que eu queria falar, falava tudo para ela. E reproduz. Então, eu trouxe toda aquela coisa que Pedro disse que largou tudo na infância dele. Não, eu trouxe todos os conceitos que eu aprendi no plano natural da minha família, na minha relação. E aí eu tive que aprender realmente a largar todos esses valores para aprender duas coisas: são amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo, como Jesus nos ama profundamente. Não é que é amor, Ele nos ama realmente. Então, se Jesus nos ama fielmente, para que eu vou querer mudar ela? Então, passei a investir na minha mudança. E aqui, ó, não é só para falar, não vou fazer isso porque eu vou perder a salvação que eu pequei. Jesus te dá uma oportunidade do renovo todo dia. Todo dia eu erro com ela, todo dia eu conserto, todo dia eu erro. E assim foi. Toda irritação, eu falei, cara, eu não vou mais me incomodar com isso. Eu era preso à política, eu era preso a ficar discutindo política. Eu percebi que eu jogava o meu tempo precioso fora e abandonava a minha família, porque os meus valores estavam aquilo que Jesus já disse: dai a César, aos políticos, que é o do político, e a Deus o que é de Deus. Deus é o meu amor, é o meu coração, o meu pensamento, a minha vida, criando um porto seguro que é ali a minha relação familiar. Vocês estão entendendo isso? Não? Então está lá. E a promessa é que a gente vai receber aqui, ó, na presente era, muitas vezes mais. É hoje, gente, não é amanhã, não é depois. Se você mudar fielmente, largar tudo isso, pá, né? Saiba que Deus é tão misericordioso, mesmo que a gente volte a brigar, todo dia é dia de a gente tirar a nossa raiva para fora. E Efésios capítulo 4 vai dizer assim, que o sol não se ponha com a ira no seu coração. Entende isso, não? Então todo dia, não é só do dia, até o final da vida você vai tratar a sua raiva, a frustração da sua relação. Então vamos lá. Peraí, uma coisa que ajudou muito, e aí como ele está falando para o casal, né, um vai ajudar o outro, a ideia, a minha virada de chave foi assim: se ele é o pai das minhas filhas, é meu marido, é o cara que eu escolhi para caminhar junto, por que eu vou achar que ele está de sacanagem comigo? Por que ele vai estar me provocando? Então, eu parei de ver aquilo como uma crítica, tirando a forma como fala, porque a entonação de voz às vezes incomoda. Às vezes o que a pessoa está falando está certíssimo, mas o jeito que ela fala que não dá para aguentar. Isso que eu estou falando para vocês. Tira a pessoa que vocês amam
foca no comportamento. Ela está falando algumas coisas, então assim, ouve como água de batata, né? Água de macarrão que fala. Se ouve, fez sentido, tá ok. Não fez sentido? Se fez sentido, você tem razão nisso, tem razão nisso, tem razão nisso. Só que na hora que a entonação de voz pega, aciona um gatilho aqui, a ira devolve. Aí fica o que eu estou falando para vocês, os dois mecanismos de defesa brigando, né? Porque eu estou me sentindo agredida e eu vou devolver. Quem você pensa que é para me agredir desse jeito? Só que ele nem sabe que está agredindo, nem percebeu. Vocês já viram pessoas falando assim, não grita, não estou gritando. Não grita, fala mais baixo, eu não estou gritando. Não precisa gritar, não sou eu já falei que eu não estou gritando. Já viram discussão assim? A pessoa que está gritando, de verdade, ela não acha que está, ela não percebe. Porque isso tudo vem do inconsciente. Essa entonação vem do inconsciente. Então o outro, meu marido, se ele não quer a minha melhora, quem vai querer? Né? Ele quer viver no inferno? Não. Quer transformar meu lar no inferno? Não, ele quer paz. Então, ok, eu também quero. Então, temos esse propósito. Então, falou, tira. É simples? Não, mas tem que treinar, né? Não falei que de cara você vai conseguir. Então, assim, na primeira vez, nossa, eu não consegui me controlar, briguei. Tá, aí você vai ver que depois de um tempo, você fala, nossa, eu estava brigando, no meio da briga eu parei. Ah, já percebeu, já está melhorando. Vai chegar um momento que você fala, nossa, eu ia brigar agora, já nem comecei. Até chegar um momento que você vai perceber o que é que desencadeia a briga, a confusão. Tá? E vou dizer para vocês, o inimigo, ele não conhece o futuro. O futuro a Deus pertence. Mas ele conhece o passado, ele tem boa memória, ele sabe exatamente o que te incomoda, ele sabe quais são os seus gatilhos para trazer essa raiva, essa ira aí. E ele vai trazer justamente com o seu cônjuge, porque ele não quer que o relacionamento dê fruto. Porque um relacionamento saudável é de Deus. E é onde as pessoas veem o poder de Deus, é nos relacionamentos. E o inimigo quer isso? Claro que não. Então ele está fazendo o trabalho dele, né? Pensando assim, e a gente tem que fazer o nosso. Aqui, o que mudou a minha vida foi o Sermão do Monte e o Sermão da Planície, tá certo? É que eu trouxe o resumo, porque eu gosto muito de Lucas 6, do verso 27 a 36, que justamente eu olhei para isso nos últimos 3, 4 anos, desde 2021, que Deus falou, olha para o Sermão do Monte. Comprei um livro, não entendi nada, porque eu estava na ira. Quem está na ira jamais vai aceitar o Sermão do Monte. O dia que você entender o Sermão do Monte, o Sermão da Planície aqui em Lucas, e começar a praticar com certeza absoluta, é o melhor passaporte para você conhecer o reino de Deus. Porque nós estamos falando sobre o reino de Deus. Não estou falando aqui para você ganhar dinheiro, estou falando para você ter paz na sua vida. E a paz não é porque você tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu já atendi gente que ganha milhões de dólares por ano, mas não tinha paz porque não tinha família, não conseguia amar, e o amor dele estava no dinheiro. Não é o amor a Deus ou uma pessoa humana. Então o relacionamento humano, o casamento, é o melhor lugar para vocês praticarem isso. Está aqui, ó. É muito interessante, né? Jesus diz assim, amai vossos inimigos. E Deus falava assim, olha bem para ela, é seu inimigo? Não, e por que você está brigando? Não tem sentido isso, mas a gente briga, entende? Se Jesus está dizendo para a gente amar até quem é nosso inimigo, nos fala mal, nos caluniam, nos batem, e ele fala para dar outra face. E eu não dou outra face, não dou nem um minuto do meu tempo, não quero conversar, não quero, né? Vou dormir magoadinho, tal, viro as costas, entende? E vou carregando a vida como se isso fosse a coisa mais importante na minha vida. Saiba que você está jogando a sua vida fora. Você está jogando uma oportunidade de aprender a coisa mais importante que é aprender a amar. Porque você não consegue amar uma pessoa. Porque amar o vizinho, amar alguém que está lá te amando, né, te favorecendo, que você está puxando o saco, é muito fácil. Vai amar o seu inimigo, que muitas vezes está dentro da sua própria casa, porque você traz feridas. E não é porque você quer, não. No fundo existe um culpado. Muitas pessoas, 100% das pessoas, têm feridas emocionais, que trazem lá da infância, muita frustração, muita raiva. E quando ela imitava minha mãe, meu pai, era ponto, já vinha o meu inimigo que não era ela.
Então, muitas pessoas que eu atendo que se separaram e casaram de novo, eles levam o mesmo problema, porque o problema não está no outro, o problema está aqui dentro. Então, aproveite o casamento que vocês têm e fala, cara, vou resolver agora. Está lá, aprenda a amar. Fazei o bem os que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem. Então, muitas pessoas têm conflito, vai falar mal da esposa para os amigos. Muitas mulheres vai fazer fofoca, vai falar mal do marido lá na cabeleireira, num grupo de mulheres. Poxa vida, eu preciso desabafar com meu marido, é isso, aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa para você só está causando problema, porque se você for desabafar com a sua mãe, se você é mulher, sua mãe vai pegar as dores suas, vai brigar com seu marido, aí um dia você vai lá, você melhora com seu marido e a sua mãe detesta o seu marido, e aí pronto, causou uma confusão terrível. Então, presta atenção para quem você vai ficar falando mal do seu marido aí. E o marido também. Se o marido está lá falando mal da esposa para a mãe e o pai dele, alguém amigo dele, o que acontece? O dia que você vai querer realmente reconstruir, melhorar, as pessoas já vão ficar com o pé atrás. Ainda vão falar, tá vendo? Eu te avisei para você não casar com esse cara aí. Tá entendendo? Casou errado. Aí você acredita que casou errado. Você está entendendo? Você vai criando uma imaginação que você casou errado, mas o casamento é para você entrar no reino de Deus. Presta atenção sobre isso. Então está lá, bem dizer o que maldize, orar pelo que vos caluniam. Ou seja, cara, você está lá, sua mulher está de TPM, pô, vamos orar para ela. O que é orar para ela? Não, orar para ela, eu vou dizer uma coisa para você. Ela está brigando com você? Vai no banheiro, fica lá 15 minutos. Não é mesmo que você fica lá, vou orar no banheiro. A hora que você sair, depois de meia hora, você vai ver que a raiva passou. Só que se você ferir o coração do outro, a ferida e a marca vai ficar. Vocês estão entendendo isso, não? Então, quando está falando vai orar, pô, vai mudar sua rota do seu pensamento. Para de pensar coisa ruim, que é o que Jesus diz no Sermão do Monte. Se o seu pensamento está ruim, está brigando, está lá na sua imaginação, seus olhos estão só vendo porcaria, vai olhar com os olhos bons, que é através de Jesus Cristo. Vocês precisam, e eu também, a treinar a olhar esse mundo natural com os olhos do Espírito. Porque nós nascemos e aprendemos com nossos pais a olhar com os olhos da carne. Entenda que Jesus olhava para nós e olha para nós com os olhos do Pai dele. O Pai dele está em mim, ele falava, meu Pai está em mim, eu estou nele, nós somos um. Quem vê a mim também vê meu Pai. Então, com que olhos de quem ele olha para a gente? De Deus. Agora você vai olhar com os olhos de quem a partir de hoje? Com mansidão, com alegria, com paz, domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então, você quer aprender a olhar o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, e o 23 está escrito assim, contra isso não existe lei. Ou seja, não tem contraindicação de se amar. Aliás, eu estava falando disso hoje, existem estudos que a lei é feita devido à natureza humana, que Jesus também fala. Os homens têm a propensão a separar, a trair, então ele fala aquelas coisas, não olha a mulher do próximo, senão você já pecou. Porque a propensão do homem natural é realmente matar, destruir, adulterar. O homem que eu digo é a mulher também, né? O ser humano é assim. Por isso existe a lei. Mas o Antigo Testamento é a lei, para dizer o que é certo, o que é errado, um livro de princípios. Mas se você quer entrar no reino de Deus, o único passaporte que é a nova aliança, que está no livro de Hebreus. O sumo sacerdote que você vai ter que seguir e praticar chama-se Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Não? Oi? Então volta lá, leia aqui um pouquinho mais. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Ao te tirar a tua capa, deixa eu levar também a túnica. Entenda, não? O advogado, o pastor advogado. As pessoas vão brigar por causa de picuinha, por causa de um monte de coisa. E vai lá importunar, não tem negócio, eu quero ferrar com aquele cara, eu quero pegar na curva. Aí você vai vendo o número de advogados que tem no Brasil, porque o brasileiro perde muito tempo brigando. E o tempo é a única coisa que pode construir alguma coisa na sua vida. E aí você olha para trás e vai pensar assim, quanto tempo eu perdi brigando? Eu devia ter estudado, eu devia ter me capacitado, devia ter feito isso. Mas, para quem está ouvindo isso hoje e está caindo a ficha, saiba que existe
Jesus falando, né, do trabalhador da última hora. Tem gente que começou a trabalhar às 6, tem gente que começou a trabalhar às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, 5 da tarde, e o Senhor vai pagar o mesmo salário para quem começou a trabalhar às 6 horas, e vai começar trabalhando para quem chega por último, ou primeiro. Qual é o salário de Deus? A paz que transcende qualquer coisa. Qual é o salário de Deus? É a mesma paz que você começa a praticar hoje, para quem está tentando praticar desde lá das 6 horas da manhã, nasceu em berço cristão e está perdido. Vocês estão entendendo isso, não? Então, se a partir de hoje você chegou aqui, nossa, puxa vida, eu cheguei às 4 da tarde, 5 da tarde, né? 3 da tarde, ótimo, é o seu tempo. Muita gente olha para mim, puxa, se eu soubesse isso quando eu tinha 20 anos, 30 anos, não estaria assim. É o tempo que você teve, alguma coisa você aprendeu. Sabe por quê? As melhores pessoas são aquelas que eram demônio chupando manga, um cão chupando manga, e fez. É verdade, o cara, depois que conhece Jesus, ele sabe tudo que não deve fazer, que não deu certo. Todos os princípios da Bíblia que ele não quis praticar, deu errado. Ele vai falar, cara, eu sou experiente nisso, agora eu vou falar bem de Jesus Cristo, porque o que eu fiz na minha vida deu tudo errado. E você vai ver que ele vai se tornar um grande pregador, porque ele entendeu que aquilo que ele devia ter praticado há muito tempo não fez. Nada dá certo se você não tiver princípio. É como o marido da Cal diz, né? A Bíblia é um livro de princípios. Se você quer dar certo na sua vida financeira, afetiva, amorosa, na educação de filhos, siga os princípios. O manual do Criador é a Bíblia. Agora, se você é um rebelde e quer aprender da sua jeito, que você, na sua consciência, quer fazer do seu jeito, joinha. Continua. Você continua. Você vai passar pela mesma experiência que eu passei, de quase separar, de quase bater o carro, porque eu era muito doidão. Entende, não? De descarrilhar, não dar certo, até que um dia, como não vai dar certo mesmo, Deus vai estar te esperando. Deus é um Pai amoroso, que você pode aprender, porque Ele diz, né, ali na Bíblia, teu pai, que muitas vezes você reclama, né, eu reclamar do meu pai, a Bíblia vai dizer que Ele educou você por um curto período de tempo. Mas Deus é um Pai amoroso que vai te educar para a vida eterna e para você começar a ter bênçãos a partir de hoje. Vocês estão entendendo, não? Então tá lá. Olha aí, ó. Se alguém te roubar a capa, tá certo? Deixa levar tudo. Cara, eu era briguento. Deus começou a tirar, sabe que número? Eu perdia. Alguém levava alguma coisa de mim, era 6 mil reais. Depois era 6 mil reais. A última vez, um cidadão que estava usando substância química parou na minha frente porque estava tendo uma alucinação. Eu entrei na traseira dele. Aí eu bati, eu tinha que pagar, né? Pela lei eu tenho que pagar. Aí eu olhei e falei para, sabe quando vai ser o prejuízo? 6 mil reais. Sabe quanto saiu? 5.960 reais. Eu falei, giro, para eu parar de dar valor aos bens materiais que eu dava. Eu era extremamente materialista. Entende, não? A gente é materialista, a gente fica brigando, a gente fica perdendo tempo. E a hora que eu aprendi que eu não deveria mais perder tempo com isso, porque vai perder um tempo no tribunal, vai perder dor de cabeça, dias sem dormir, quanto é melhor fazer isso. Se alguém te levar a tua capa, deixa também levar a túnica. Ou seja, não se incomode, porque você vai ganhar 100 vezes mais, e vai ganhar. Porque aquele que larga casa, propriedade, qualquer coisa que você está brigando, vai ganhar mesmo. Dá a todo que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Não fique brigando. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também. Aqui. Pode, eu vou dar mais aí. Só para encerrar aqui, gente. Aqui não, tem mais um slide para encerrar mesmo. Mas eu vou ler isso aqui, ó. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, tá certo? E aqui na sequência está escrito assim: se você amar, né, quem vos ama, qual é a vossa recompensa? Amar quem gosta de você é muito simples. Você está de boa lá. Então, porque até os pecadores amam os que os amam. Então, se fizerdes bem ao que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem, entende? Se a gente amar a esposa só porque ela está me favorecendo, o dia que ela está de TPM, está com alguma coisa ruim, né, está em conflito, sofrendo, eu não vou amar, vou maldizer, vou maltratar e vou sair chutando, né, ali o cachorro, como eu já fiz, né, em vez de chutar ela, chutar o cachorro. Ficava irritado, sai daqui! E é verdade, gente.
Então, está lá, todo mundo faz isso. E não há diferença nenhuma. Se você, aliás, e se emprestares aquele a quem te esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem do outro lado por interesse. Eu tenho interesse, eu vou ficar... As minhas relações, inclusive, em certas igrejas, dá aí o seu dízimo, dá o dízimo em dobro, dá a primícia, paga uma viagem para o pastor lá, porque Deus vai te dar muito mais. Aí o cidadão faz tudo isso, querendo fazer o quê? Que Deus retribui. Parece que Deus vai ganhar com você. Se você acreditar nisso, parabéns, vamos lá. Aqui não está dizendo isso, tá certo? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nenhum pagamento. Ou seja, faz se relacionar sem esperar nada. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, faça tudo como Paulo disse. Se você está numa relação, você fala, puxa, parece que eu estou sendo escravo. O que Paulo disse lá? Sendo que 80% da igreja dele que estava lá em Roma era escravo. E o que ele diz para o escravo? Faça tudo como se fosse para o Senhor. Faça tudo para Deus. É o que está dizendo em outras palavras. Então saia daqui hoje, tá certo? Amando e vamos lá consertar. Mas não adianta um só querer ter esse propósito. Porque Deus fez um bom negócio para você e o seu marido aí, seu cônjuge, é vocês que tem que ter um propósito. Estão entendendo isso, não? Porque vocês já estão no casamento. Então não vai desistir e falar, cara, eu vou trocar. Saia daqui com um propósito. Eu quero esse passaporte, eu vou aprender, né? Fazer um joinha para de brigar. Porque se eu não me ofendo, também eu não preciso perdoar nada, entende, não? Porque é o que Jesus diz, perdoe o Pai que eles não sabem o que estão fazendo. Então muitas pessoas estão no casamento e realmente lê isso aqui, ouve o pastor falar, mas não ouve nada, porque o coração estava duro, certo? Então vocês vieram aqui para transformar o coração de pedra em coração de carne, para aprender o quê? A coisa mais importante que é amarmos uns aos outros. Fala. Eu quero dar um exemplo em relação a essa coisa, se alguém te levar a túnica, entrega a capa. Sou otária de fazer isso? Não vou fazer isso de jeito nenhum. A gente é educado numa cultura que diz isso, não é? Eu não sou otária, eu não sou trouxa, estão me levando isso, não, eu quero de volta, eu vou processar, eu vou entrar atrás. E aí a gente passou por uma experiência muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. A gente fez uma reforma no apartamento, tá? E a vizinha, depois de um tempo, começou a fazer a reforma dela também. E ele foi fazer ali aquele cantinho de estudo. Então era o escritório, um móvel planejado. Ele montou a biblioteca dele, cantinho para estudar. Perfeito. Terminou a nossa reforma, a da vizinha ainda estava em andamento. Aí, depois de um tempo, ela terminou a dela, né? Então era a parte de cima do apartamento. Ela terminou a reforma dela. Quando vieram as chuvas, minha casa virou uma cachoeira. O que vazou de água, estragou todos os móveis que ele comprou, estragou o livro, molhou um monte de coisas. E a gente chamou então o pedreiro para ver o que tinha acontecido. E aí a reforma dela, que terminou depois, o pedreiro dela encheu a calha, né? A calha de cimento. Então entupiu. Então aquele tanto de chuva que estava vindo não dava vazão, porque estava tudo entupido, começou a vazar para dentro. E a gente ficou naquele dilema, vai reclamar com ela, vai pedir ressarcimento, porque ela não está sabendo disso. Ela não fez de propósito. O pedreiro não tem condições de pagar nada. O que a gente faz com isso? Fica com prejuízo, vamos fazer o quê? Se eu entrasse contra uma ação contra ela, porque apesar dela não saber, a reforma era dela, teoricamente ela tem um nível de responsabilidade aí. Ia criar um clima muito ruim, porque ela é minha vizinha de porta. Daí ia ficar sem vontade de voltar para casa, vai para o encontro com ela, ia ficar muito ruim. E aí a gente optou então por deixar quieto, tá? O que eu quero dizer para vocês, se aquela reforma, vamos dizer assim, o tudo ia sair 30 mil, eu te falo assim, abre mão disso que Deus vai te dar em dobro. Vou dizer para vocês, Ele deu para a gente, de várias formas, muito mais que o dobro. Tá? Mas se a gente não tivesse mudado esse pensamento, a gente não teria visto isso que Deus fez. Porque se Ele deu
chutando um valor aqui, 60, que é o dobro de 30, eu ia ficar chorando porque era para eu ter 190, ia para ter 90, não 60. Era os 60 que eu tenho, mais os 30 que eu perdi, era para ter 90. Eu ia continuar chorando 90 e não ia agradecer os 60. Tá entendendo? Então, quando é dito assim, com os olhos fixos em Jesus, consumador da fé, né? E o que vem de Deus traz paz, aquela contenda, aquela aflição, era só para fazer a gente sair do sério e ia perder tempo com um advogado, ia ter que pagar advogado, perder tempo com a ação, um tempo precioso para a gente, porque a gente estava desenvolvendo esse trabalho aqui. Como é que a gente ia ter tempo? Olha o tempo que a gente ia perder, tanto em relação o sair do trabalho para ir para o tribunal, essas coisas, o desconforto de ter que voltar para casa e de repente encontrar com ela, porque é chato, né? Você está movendo maçã, você está provocando lá e vai ficar encontrando com a pessoa. E a vizinha de porta. Para manter essa harmonia, a gente abriu mão disso. E vou dizer para vocês, sempre vale a pena, porque se Deus tem sustentado a gente até hoje, Ele não vai deixar na mão. Agora, Ele também me ensinou a viver com pouco. Então assim, vamos dizer que Deus é minimalista. Ele é minimalista, mas Ele faz mimos. Então a gente consegue ver pequenos agrados. Eu falei, gente, isso é Deus. É Deus. Mas para ver Deus tem que ter olhos para ver, né? Quando a gente está na ira, a gente não vê. Se a gente está com raiva de alguém, está frustrado com alguma coisa, por mais que Deus faça, a gente não se permite enxergar. Então vamos lá. Esse é o último slide, tá certo? Está lá em 1 João 4, que eu acho que é muito interessante, porque quem quer ver Deus aqui? É só entrando no reino de Deus. Está sendo servo no reino de Deus. Alguns têm o chamado de ser líder no reino de Deus, que é o caso do pastor aqui. Eu estava fugindo da liderança, e a minha vida não andava, mas eu sei que eu tenho um chamado para uma liderança. Então eu não queria ser líder, e a minha vida também não andava. O dia que eu falei, Deus, eu aceito. Então vou em todas as igrejas que me chamaram para eu falar em nome do Senhor, tudo isso que você me ensinou, a minha vida mudou. Vocês estão me entendendo? Não? Então cada um tem um chamado. Vai lá em 1 Coríntios 12. Vocês não precisam ter o mesmo chamado que eu, mas vocês têm um dom. Tem muita gente que só tem um dom de amor e fala, mas eu não consigo fazer outra coisa. Mas é uma pessoa extremamente amorosa e se acha fracassada porque não consegue olhar o dom do outro e tem inveja do que o outro está fazendo. Então olha para dentro de você, começa a amar primeiramente a você, porque quem verdadeiramente ama, tá certo? Transborda esse amor para o cônjuge, transborda esse amor para a família. E se o seu cônjuge está impedindo você de desenvolver esse dom, tá certo? Conversa com ele, fala, eu vejo que você tem esse dom. E você vai ver que cada um que vocês estão se unindo vão ser complementares. Então, mesmo ela sendo calma no horário, eu meio agitado, a gente se complementa. Eu não sei nada de números, aí ela cuida do lado das finanças. Não adianta falar comigo de finanças, que para mim é um zero. Você está entendendo? Aí Deus me deu ali para levantar uma escola. De repente, nem eu e ela temos dom de ser alguém que organiza uma empresa. E Deus levantou a minha filha. Então ela tem um dom disso. Extremamente metódica, organizada. E eu não sou organizado. Eu deixo a vida me levar e estamos indo, tá certo? Entende, não? Então olha para o seu cônjuge, gente. Vê o que você pode fazer para o reino de Deus que está dentro de você, está dentro da sua casa. E faça isso que está escrito aqui, ó. 1 João 4. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, se você, sua família, olhar que você casou, que com certeza o outro tem um dom que te atrai. Mas muitas vezes atrai, depois que casa, você quer sufocar essa outra pessoa. É como se você quisesse matar essa semente. E Deus deu uma semente para cada um, para que você plante e essa semente dê frutos aí para o reino de Deus, que é o que aconteceu com a gente. A gente era médico, a gente largou tudo isso para fazer exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então está lá, porque a gente está investindo em aprender a amar, porque eu quero ver Deus sim. Então sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então o Espírito Santo que está nela, o Espírito Santo que está em mim, é diferente do dela. Não adianta que ela querer
falar a mesma coisa que eu falo, ou eu querer fazer as coisas que ela fala. Então Deus uniu você através do espírito de cada um. Com certeza absoluta, eu digo que se apaixonou. Não foi só no corpo do outro, não foi só por causa do dinheiro do outro, foi por alguma coisa muito mais profunda que talvez Deus colocou no seu coração. Eu quero agradecer então novamente a pastora Luciana, a pastor Herbert, a Deus principalmente, e a vocês que nos agraçaram, né, essa oportunidade de estar aqui em comunhão com o nosso Deus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigada.